jizz. Lian, People use them when they've hurt what are you watching? But luckily, I'm feeling fine. Ano pinapanood mo? Oi, e aí, tudo bem? Está um lindo Maker. dia hoje. É verdade, os passarinhos estão cantando Anak, no céu. Lian, palitan mo, hindi siya English. Change mo si Mr. Maker. Seu porcalhão! Ah, Dali, palit mo. mas eu acabei de Pangit yan. Oh, lipat mo, dali, lipat mo. uma coisa perfeita para tirar o tédio de dias Lipat mo, quentes. lipat mo, hindi maganda. Hindi siya English eh. Mãos à obra! Vamos fazer uma visita às gavetas malucas para pegar o que precisamos. Papel colorido. Pedaços de esponja velha. Eto, palit mo, Lian. Um pouco de tinta guache Ah, colorida. dali. Ah, paano mo papalitan? Palitan mo na. Copos plásticos. E um pouco de água. Agora, para fazer uma pintura de craft igual a essa aqui, é bom você usar um avental ou então uma camiseta velha. E também é bom trabalhar fora de casa, porque isso pode fazer a maior sujeira. Mas eu acho que eu vou mostrar aqui dentro mesmo. Primeiro, coloque uma cor diferente de tinta em cada. I know it's Mr. Maker. Lipat mo. Hanap ka ng English. Coloque um pouco de água para diluir a tinta. Oh. Eto na. Ready na. E agora, misture bem depressa. Hindi mo naman naiintindihan eh. Hindi English yung salita. Coloque as esponjas dentro dos O, copos. lipat mo na. Ibang Mr. Maker naman. Dali. Ayan. E essa é a parte Bebê. melequenta. Tire as esponjas dos copos e coloque-as no seu papel. No, ibang Mr. Maker naman. Ayan mo. Ah. Ano eyelashes? Parte divertida. Vamos precisar de alguma coisa para fazer craft. Vamos dar uma olhada nas gavetas malucas. Dali.